Bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Astrologia e na aula de hoje nós vamos falar do zodíaco. Ora, como temos vindo a estudar, a astrologia é uma linguagem simbólica e o mapa astrológico é uma bússola de orientação para a experiência na Terra. O primeiro pilar para o entendimento do mapa astrológico é que os signos são necessidades e processos dinâmicos e não apenas adjetivos estáticos. Podemos dizer que os signos são necessidades psíquicas internas comuns a todos os seres humanos. E o que é uma necessidade? Uma necessidade é algo que nós precisamos, que sentimos falta, que é imprescindível para o nosso bem-estar e para a nossa realização e até mesmo para a nossa sobrevivência. Uma necessidade não é um capricho, nem um desejo passageiro. Uma necessidade é algo vital e de grande importância. Não precisamos todos das mesmas coisas, nem das mesmas doses. Aquilo que eu preciso é diferente daquilo que outra pessoa precisa. Porém, todos temos 12 necessidades arquetípicas, os 12 signos do zodíaco. Quanto mais importante é um signo, não é, no nosso mapa, e agora aqui importa ver o nosso mapa, mais importante é aquela necessidade. Portanto, das 12 necessidades, nós vamos trabalhar nesta encarnação mais aquelas, ou precisamos trabalhar mais aquelas, onde tivermos planetas. Não é? E o mapa astrológico tem o zodíaco interior, não é? A tal roda dos animais, e depois vai ter os planetas que são agentes do nosso psiquismo, que são funções psicológicas, e essas funções vão se posicionar nos signos, nas necessidades que nós mais precisarmos desenvolver. Portanto, se eu tenho 3 ou mais planetas no carneiro, eu preciso desenvolver muito a necessidade do carneiro. Não significa que eu seja muito carneiro. Significa que eu preciso trabalhar, desenvolver, dar atenção àquela necessidade em toda a minha encarnação. Para quê? Para evoluir. Portanto, o mapa astrológico é o mapa que me mostra as qualidades que eu preciso trabalhar, as qualidades que eu preciso desenvolver. Um signo é tão mais importante quando tem 3 ou mais planetas nele. Quando tem lá o Sol, a Lua ou o ascendente, mas também se tiver nele a cabeça do dragão ou a cauda do dragão. Portanto, a cabeça do dragão e a cauda do dragão são eixos, e nós vamos aprender isto futuramente, mas fica desde já aqui a informação. Um signo não é tão importante quando não tem lá planetas, não abre nenhuma casa astrológica e quando não tem nenhum destes eixos
evolutivos. Portanto, um signo pode ser mais ou menos importante consoante tiver lá planetas, for um signo ascendente, for o nosso signo solar ou o nosso signo lunar. Um signo que não é importante corresponde a uma necessidade já muito desenvolvida noutras encarnações ou uma necessidade completamente esquecida e de difícil reconhecimento, que talvez na próxima ou numa próxima encarnação a gente vai trabalhar. Portanto, não vimos trabalhar todas as necessidades, mas vamos senti-las às 12, mas aquelas onde nós temos planetas ou eixos, vamos ter mais intensidade, ou um maior chamamento para as trabalharmos. E, portanto, o que nós temos aqui é a tal circunferência, ou tal roda dos animais, a roda dos bichos, a roda da vida, que é o zodíaco. E o zodíaco é composto por 12 signos. Cada signo tem uma dimensão específica, 30 graus, não é 13, é 30 graus, portanto, se eu multiplicar 30 graus por 12, eu tenho os 360 graus da circunferência. Portanto, cada signo é uma fatia desse movimento que corresponde ao movimento da Terra à volta do Sol e corresponde às tais cruzes, aos tais eixos cardeais e aos tais pontos de maior transformação no nosso planeta. O zodíaco é composto, além de 12 signos, por uma postura de complementaridade, ou seja, por uma divisão ou por uma polarização destes 12 signos. Quando eu tenho um signo do lado, nomeadamente vou começar aqui pelo primeiro signo, Carneiro, quando eu tenho Carneiro de um lado, eu tenho um signo oposto complementar do outro. Portanto, 180 graus do outro lado, não é? 180 graus do outro lado, eu vou ter um signo oposto e complementar. Portanto, se eu tenho aqui Carneiro, o seu oposto é Balança. Eu tenho aqui o Touro, o seu oposto e complementar é Escorpião, não é? A terra é complementar da água, o fogo é oposto e complementar do ar. Eles ligam-se, eles dependem um do outro. E, portanto, esta divisão, esta polarização é traduz, não é, a divisão do mundo. O mundo é dividido, o mundo é polarizado. Eu tenho divisões entre interior e exterior, entre consciente e inconsciente, entre masculino e feminino, e essas divisões traduzem-se igualmente nos desafios da vida que nós vamos encontrar na própria vida. Portanto, se eu tenho um desafio em Carneiro, que é a autoconsciência, eu vou ter o desafio oposto e complementar no signo da Balança, que é a heteroconsciência. Portanto, em Carneiro eu ganho consciência de mim como um ser sozinho, como um ser solitário, como um ser único, e em Balança eu vou ganhar consciência que os outros igualmente são únicos, são os outros, não é? E portanto eu preciso ganhar consciência que não estou sozinho, que existem outros, que os outros têm direito a serem quem eles são, e têm direito ao seu espaço, e têm direito aos seus desejos, e têm direito a existirem tal como eu tenho. E eu tenho que aprender a conviver com eles, e trocar com eles, e relacionar-me com eles.
e dinamizar a minha existência com eles, não é? É o mundo da relação, é o mundo dos afetos, é o mundo das sociedades, é o mundo das intimidades. E, portanto, em carneiro eu estou sozinho, em balança eu estou acompanhado. Em carneiro eu tenho que aprender a estar sozinho, a considerar-me, a olhar para mim, a reconhecer o que eu quero, a reconhecer os meus impulsos, a reconhecer a minha vontade, não é? A minha vontade. Carneiro é um signo de vontade pessoal, é o que eu quero para mim, para a minha vida ou para os outros, mas é o que eu quero, é o que eu quero, e esse eu quero tem como polo oposto e complementar o que os outros querem e o que os outros deixam que eu faço, ou o que os outros me pedem, ou a vontade dos outros, ou o gosto dos outros, ou os valores dos outros, e de certa forma eu esbarro neles e por isso tenho de me confrontar com a satisfação ou a não satisfação da minha vontade. Não é? E aqui temos um eixo, e na astrologia existem 6 eixos: Carneiro, Balança, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Caranguejo, Capricórnio, Leão, Aquário e Virgem, Peixes. Cada um destes eixos tem um nome. O primeiro eixo é o eixo da relação e, portanto, é através da relação que nós vamos ser humanizados. É através da relação com outro ser humano que nos criou, que nos educou, que nós vamos igualmente ser pessoas, seres humanos, não é? Se eu for educado por um animal, eu não me torno humano, eu torno-me selvagem, eu continuo selvagem. E, portanto, nós nascemos selvagens, nós nascemos hum, com pulsões e com instintos, com cargas violentas, uns mais, outros menos, e à medida que vamos adaptando o nosso saber estar em sociedade, em relação e com os outros, essas cargas vão sendo trabalhadas e vão sendo educadas, não é? Vão sendo confrontadas com o que se pode, o que não se pode, o que se deve, o que não se deve, e realmente com a sociabilização vem o quê? A educação, o saber estar, o saber comer, o saber vestir, o saber falar, o saber ouvir os outros, a noção de respeito, a noção de a postura cívica, não é? Direitos, deveres, a postura equilibrada, a postura humana, não é? Que é dada pela balança. E assim sucessivamente, cada eixo vai ter um nome e cada eixo vai abordar um, um tema, e esse tema existe num polo e no outro polo, ou seja, num signo e no signo oposto. Mas estes dois signos, por serem opostos, não é? Cada eixo é composto por dois signos, estes signos são opostos, mas têm algo em comum. É interessante que na astrologia nós vamos ter coisas opostas que têm temas em comum. E muitas vezes um grande conflito com alguém é um conflito com alguém igual a nós, mas que tem ideias opostas, mas que está ali no mesmo tema, no mesmo assunto. E então o tema de Carneiro e o tema de Balança são o mesmo. Não é? Eles falam do mesmo tema. E qual é o tema? É o tema da relação. Portanto, Carneiro e Balança formam o eixo da relação. Então, mas e qual é a relação que Carneiro, o signo de Carneiro, simboliza? A relação comigo. É? Todos nós ouvimos ao longo do nosso desenvolvimento
falarmos em relação, 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 e achamos que a relação é sempre com os outros, com estar com os outros, com o sociabilizar com os outros, com o amar os outros, com um casamento, com uma união, e esquecemos que nós temos uma relação igualmente ou tão mais importante connosco próprios. Ou seja, eu tenho uma relação comigo. Eu posso ser amigo ou inimigo de mim próprio. Eu posso gostar ou não gostar de mim próprio. Eu posso estar casado ou divorciado de mim próprio. E isso é importantíssimo, porque falamos muito da relação com os outros e falamos muito pouco da relação connosco. E incentivamos cada vez mais na nossa forma de educar as crianças e os adolescentes, em que devemos procurar a felicidade através dos outros e viver para os outros e viver de aparências e viver de imagem pública, e cada vez menos ensinamos a relacionar-nos connosco próprios, com o que somos e com o que temos dentro de nós próprios. Cada vez mais as crianças têm dificuldade em lidar com o que têm dentro delas próprias. Mas como tudo isto é um eixo e é um eixo polarizado, eu vou, mal ou bem, eu vou atrair através dos outros aquilo que tenho dentro de mim. Ou seja, as minhas relações amorosas vão sempre espelhar a minha relação comigo. E, portanto, os eixos, eles correspondem-se, interdependem-se e complementam-se, e um é o espelho do outro, e de resto isso é verdadeiro, é verdade para todos os outros eixos. Portanto, o eixo da relação é o primeiro eixo zodiacal, é composto pelo primeiro signo do zodíaco Carneiro, um signo de fogo masculino, e o sétimo signo do zodíaco Balança, que é um signo de ar, igualmente masculino. O ar e o fogo complementam-se e são compatíveis. E a relação comigo é dada pelo signo de Carneiro, e a relação com os outros é dada pelo signo da Balança. Sendo que um signo é o quê? É uma necessidade psíquica, é uma necessidade do meu interior. A necessidade de Carneiro é reconhecer os meus impulsos, satisfazer a minha vontade, satisfazer-me. E em Balança, qual é a necessidade? A necessidade é de me relacionar, de amar, de interagir, de me integrar, de me transcender da minha solidão, ou transcender a minha solidão interior e aprender a estar acompanhado, não é? É tão difícil uma pessoa aprender a estar consigo do que a estar acompanhado. E há pessoas que, ai não, eu não gosto nada de estar sozinho, eu gosto de estar acompanhado. E outras dizem, não gosto nada que ninguém me chateie, eu quero é estar sozinho. E esta dinâmica entre o estar sozinho e o estar acompanhado é a dinâmica de todos os conflitos e de todas as tensões entre Carneiro e Balança. Portanto, quais são as dúvidas deste eixo? Estar só ou estar acompanhado? Não é? Satisfazer o que eu quero ou satisfazer o que os outros querem. E esses desafios, esses conflitos, nem sempre são fáceis, não é? Muitas vezes as pessoas têm medo de perder a própria identidade, de se perderem elas próprias numa relação. E outras vezes têm medo de se relacionar, porque temem exatamente, ou acham-se incapazes de
de se relacionar. E, portanto, a coisa pode ir para um polo ou para o outro. Eu posso ter medo de me relacionar, eu posso achar que não tenho nada de interessante e que nunca vou ser feliz no amor e que nunca vou ter ninguém que vá gostar de mim ou que eu possa gostar. Eu também posso ter complexos comigo, posso não gostar de mim, posso me achar feio, posso me achar desinteressante, posso ter dificuldade em lidar comigo, não é? Isso é carneiro. Bem, vamos avançar. O zodíaco não começa a algures num espaço indefinido, mas sim no primeiro signo do zodíaco, que é carneiro. Nós temos aqui o animal carneiro, os chifres do carneiro, que dão origem ao símbolo do próprio signo. Carneiro é um signo de fogo cardial. Portanto, é um signo que abre a estação da primavera. Tudo começa no signo de Carneiro, o zodíaco, a primavera, a vida. Temos aqui um indivíduo ahm, numa, numa corrida, numa maratona, num atletismo, numa experiência de casa, de partida, para soltar, não é? Para começar uma viagem. E de resto, o Carneiro é o signo dos inícios. Ele é pioneiro, ele é aventureiro, ele é um signo movido por fogo e por energia e por vitalidade. Os signos de fogo são sempre muito vivaces, traduzem-se sempre com muita audácia, muita frontalidade, muito entusiasmo, muita coragem. Carneiro simboliza o fogo da explosão primordial, o motor de toda a expansão do universo. Portanto, nós temos aqui uma explosão inicial, não é? O Big Bang, que depois deu origem a todo o universo, tal como nós conhecemos. Carneiro simboliza o início de todos os nascimentos. Tudo o que nós começamos é movido pela energia de Carneiro. Não é? Todos os recomeços de todos os ciclos. O início da vida é igualmente Carneiro. Sempre que eu vou começar alguma coisa de novo, sempre que eu não tenho passado algum, sempre que eu não sei para onde vou e estou a passar ali pela primeira vez, isso é Carneiro. E há pessoas que têm muito medo, muita dificuldade em lidarem com o novo. É? E outras adoram a experiência do novo. Um carro novo, uma casa nova, um amor novo. É tudo lindo, é tudo maravilhoso, cheira a novo, é bonito. E depois, quando a casa começa a ganhar fendas e dá problemas e tudo fica com umidade, o carro ganha ferrugem, perde tinta, perde pintura, começa a dar problemas, está na hora de trocar, quer dizer, e a gente começa a ter um horror a tudo o que já não é novo, a tudo o que já não cheira a novo, e nos relacionamentos igualmente, quer dizer, a gente aguenta uma semana com alguém, vai lá um ano, mas ao fim de um ano, ai, já estou cansado, já estou farto desta pessoa, quero arranjar outra. E portanto, o novo pode ser altamente viciante. Eu posso estar viciado no novo, tal como os telemóveis, quer dizer, sai um novo telemóvel, eu vou logo a correr comprar. Porque eu tenho que ter um novo, um modelo novo, porque é o melhor. Portanto, há esta competição. E nós vivemos num mundo que estimula muito esta forma, este consumismo, esta competitividade, esta selvagem forma de consumir e de viver, que é muito a ânsia do novo e é a ânsia de achar que não há consequências, não é? Que podemos querer tudo e podemos obter tudo facilmente e não há consequências para isso.
Cada signo representa uma qualidade vibratória específica, um modo de expressão de um dado elemento da natureza. De um ponto de vista psicológico, os signos são considerados processos internos e necessidades da psique humana. São assim chamados arquétipos universais. O signo seguinte, portanto, tem um signo, por exemplo, carneiro, o signo a seguir é touro. Depois de touro, vem gêmeos e assim sucessivamente. O signo seguinte continua e acrescenta uma nova qualidade diferente da anterior. Nenhum signo é bom ou mau. Eu tenho um signo e a seguir a esse signo é um passo à frente, é um degrau acima. E, portanto, eu tenho um degrau, tenho um trabalho, tenho uma necessidade, tenho um desafio, tenho uma qualidade vibratória naquele degrau. No degrau a seguir, eu vou ter um trabalho que vai na consequência do degrau anterior. E, portanto, os signos estão todos encadeados. Eu não passo do carneiro para o touro, do touro para os gêmeos, assim, pronto, vira o tema e não tem nada a ver com o que estava atrás. Não, os signos estão todos encadeados, estão todos interligados. Há uma sequência, e é uma sequência por etapas de desenvolvimento. Eu tenho o carneiro e tem a ele um tema associado, simbolizado, e depois eu vou ter o touro, os gêmeos, o caranguejo, o leão, e assim sucessivamente, e isso vai criar um modelo, um percurso, uma etapa, um caminho totalizante, um caminho de totalidade, um caminho em que eu vou compreendendo, vivendo, assimilando a totalidade da vida. Eu começo por ganhar consciência que sou uma gota, um grão de areia, uma partícula, um ser individual, um ser único, um ser diferente, carneiro, e vou chegar ao final do zodíaco reconhecendo-me como um oceano, como uma gota que faz parte de um todo maior. É? Eu começo profundamente egoísta, profundamente autocentrado e vou acabar num altruísmo, numa dedicação, numa diluição, numa união com o todo. E assim é o zodíaco, do particular para o universal. Não pode ser ao contrário, eu não venho do universal para o particular, é como se, pronto, já descobri o meu ego, já descobri a minha identidade e esse é o objetivo. Não, o objetivo não é descobrir a minha individualidade. A individualidade é das primeiras etapas do desenvolvimento, não é nem o meio nem das últimas. As últimas etapas estão relacionadas com a universalização de mim próprio e com a tomada de consciência que eu faço parte de um todo maior que me integra e que me contém, não é? Reconhecer-me num todo maior do que eu. Nenhum signo é bom ou mau, todos exprimem processos essenciais à vida do homem sobre a Terra. Ao nascermos, saímos de um estado simbiótico. Portanto, a simbiose traduz uma postura em que não existe indiferenciação, portanto, a minha noção de existir não existe, passa o pleonasmo, porque o meu eu também ainda não existe, eu estou completamente identificado com a mãe. E, portanto, eu sou a minha mãe e a minha mãe sou eu, e eu sou esse todo, sou esse mundo, não é? E eu nasço ligado, completamente ligado, fisicamente, não é? Tenho um cordão umbilical, estou na barriga dela, é ela que me alimenta, é ela que respira por mim, é por ela que eu troco os meus gases e os produtos do meu sistema, não é? Cardiorrespiratório, celular, todos os processos
fisiológicos estão ali a ser trocados com a mãe, mas ao mesmo tempo eu também estou simbiotizado, completamente ligado energeticamente a ela, para a minha aura, não é? Eu ainda não tenho muita noção de que sou um ser único, não é? Eu ainda não tenho noção de eu. Essa noção de eu vai começar a partir do meu nascimento. Mas na barriga da mãe não há qualquer percepção da minha individualidade. Eu nasço simbiotizado com a minha mãe, num ambiente aquoso e indiferenciado. Para a experiência, portanto, eu nasço dali para a experiência de ser um ser solitário, separado e individual. Portanto, cortam-me o cordão umbilical e eu começo a respirar por mim próprio pela primeira vez. Portanto, a respiração é, é o primeiro ato de. hum, é o primeiro ato de independência, quer dizer, respirar pelos meus próprios pulmões, não é? E por isso é que se provoca o choro. Os pulmões abrem e expandem. E começamos nós a respirar e o nosso organismo ainda é muito dependente de uma figura cuidadora, mas ao mesmo tempo já tem autonomia suficiente para já não estar ali na barriga da mãe. Ao nascer, a alma humana esquece o seu propósito e fica sujeita às barulhentas vozes da ilusão. Esta, por sua vez, cumpre a função de a instruir. Portanto, de ilusão em ilusão, o sofrimento cresce e faz emergir na mente o desejo de aprender. O que faço aqui? De onde vim? O que sou? Para onde vou? Portanto, estas dúvidas, nós não fazemos ideia. Quando nascemos, esquecemos completamente a nossa natureza espiritual, esquecemos completamente a nossa missão. Não é? No percurso da encarnação, a mente, que está a ser ainda construída num ventre materno, não tem a menor percepção do que é que vem fazer, mas ao mesmo tempo pode ter memórias, pode ter imagens, mas nós no momento do nosso nascimento não fazemos a menor ideia do que é que andamos cá a fazer e o que é que vimos cá a fazer ao mundo. A sensação de ser sozinho, autónomo e independente é associada ao processo do signo de Carneiro. Este processo é perpetuado ao longo da nossa existência e, por isso, não é apenas restrito ao momento do nosso nascimento. Portanto, cada vez que nós aprendemos a fazer uma coisa sozinhos, nós estamos a aprender a desenvolver a energia de Carneiro, que é uma energia de autonomia. Eu posso aprender a atar os atacadores dos sapatos sozinho, eu posso aprender a comer sozinho, eu posso aprender a escovar os dentes sozinho, eu posso aprender a pensar pela minha própria cabeça, eu posso ganhar o meu próprio dinheiro, eu posso, sei lá, fazer tantas coisas de uma maneira autónoma, independente e solitária. E, portanto, tudo isso tem a ver com a energia de Carneiro. Segundo a teoria psicanalítica, a psique é composta por três estruturas principais, e são elas o id, que é uma palavra grega que significa isso, o ego é igualmente uma palavra grega que significa eu, e o superego, que é igualmente uma palavra composta por super eu. O id
não é? O id é a fonte da energia psíquica, é a fonte por onde surgem todos os nossos desejos. Agora eu quero isto, eu quero aquilo. É? O id é uma fonte de impulsos e de desejos que buscam gratificação. Chamamos essa energia, essa fonte de desejos, a libido. A libido é formada por pulsões, instintos, necessidades e desejos mais ou menos inconscientes. Funciona segundo o princípio do prazer imediato. Não planeia, não espera e não conhece a inibição. O id não tem contacto com a realidade e desconhece a lógica, a ética e a moral. Portanto, quando uma criança nasce, ela chora, ela berra, depois mais tarde faz birras no supermercado, ela quer a espeta, ela quer aquele brinquedo, ela tem uma cólica, bate na mãe, e zanga-se, e esperneia e vomita-se toda, e portanto há uma forma de se expressar muito imediata, muito agressiva e muito descontrolada até, sem autodomínio, sem autocontrolo. E, portanto, quando uma criança está no supermercado e quer aquele brinquedo, quer aquela boneca, quer aquele carrinho, quer aquela bola, quer aquele jogo, quer aquela PlayStation, e a mãe diz: Olha, não dou, não compro, ela vai ficar chateadíssima, ela vai dependendo, claro está, da sua natureza, dependendo da sua libido, dependendo do seu carneiro interior, não é? Uh, e nós nascemos a não ter integrado em nós a palavra não dá, não podes, não é oportuno. Não. Nós nascemos a querer já, quer agora, quero já. E quando não temos, choramos. Portanto, o choro é expressão da nossa insatisfação. É porque não sabemos falar, choramos. E, portanto, o bebê chora a dizer dá-me atenção, faz-me isto, faz-me aquilo, ou simplesmente porque lhe apetece, chora. E pronto, não tem motivo nenhum e chora. É completamente não lógico. A criança pode, de um momento para o outro, começar a chorar. Então, e qual é a razão? Não há razão. Quer dizer, não há lógica para esta fonte de desejos, esta fonte de impulsos. Nós somos seres impulsivos, nós somos seres com uma irracionalidade, nós somos seres impulsivos e até mesmo agressivos. Assim é um bebé, puro desejo imediato. Quero aqui, já e agora. Nos primeiros meses de vida, o bebé dirige toda a sua energia para a satisfação das suas necessidades, sendo ainda incapaz de reconhecer a realidade, os objetos ou o mundo que lhe é exterior. Existe, nesta fase, um narcisismo primário, ou seja, tudo é uma extensão do seu próprio desejo de gratificação. Portanto, os outros estão lá para me agradarem. O mundo existe em função do meu desejo. E, portanto, os outros devem ser a satisfação do meu desejo. E por isso é que eu pus aqui a imagem de um príncipezinho, que pode ser um tirano, um imperador, não é? Uma figura autoritária, e assim nascemos todos, um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas há crianças que nascem muito meigas, muito doces, choram pouco, não fazem birras, nunca espernearam por nada, nunca, não choram muito, não gritam muito, nascem já assim meiguinhas, doces, mas essas normalmente têm alguma espécie de castração ou de inibição. Portanto, uma criança saudável tem que espernear, tem que gritar, tem que se mexer,
tem que mostrar a sua natureza de uma maneira saudável, não é? A natureza humana, e agora temos aqui uma criança que parece quase um diabólica, parece de um filme de terror, parece estar possuída, com os olhos escuros. A natureza humana é basicamente egoísta e agressiva, não é? E nós vemos em algumas crianças esta natureza muito forte. É basicamente egoísta e agressiva. Ora, o nosso lado egoísta e agressivo é carneiro. É? Carneiro é um signo associado ao egoísmo e à agressão, à violência. Essas qualidades estão associadas ao valor da sobrevivência da espécie. E os alunos de astrologia ficam todos muito chocados. Ai, não, eu não sou assim, eu não sou egoísta, eu não sou agressivo. E nós temos que entender que estas palavras, estas posturas, egoísta e agressiva, são essenciais à nossa sobrevivência. Ou seja, se eu não pensar que preciso de comer e tenho que expressar desagrado e tenho que chorar e tenho que berrar para chamar a atenção dos outros para que me alimentem, eu morro. Não é? E é da minha natureza expressar que tenho falta, que não estou agradado, que não estou satisfeito. A agressividade é um tema essencial à vida. E dependendo do nosso carneiro, não é? Da energia desse signo no nosso mapa, a agressividade pode ser um tema por excesso dela ou por falta dela. Não poderá existir evolução sem individuação, sem luta, sem conflito. O corpo que habitamos é fruto de incontáveis ciclos de aperfeiçoamento, de tentativa e erro. Existir é uma dádiva conquistada e a nossa vida neste mundo começa desde logo com uma corrida. Nós temos aqui um espermatozoide a entrar no óvulo e este espermatozoide vai, vai para sobreviver, não é? Ele tem que competir, tem que atravessar um canal, tem que atravessar todo um percurso para entrar hum, no, nos ovários, não, ele não vai entrar nos ovários, mas vai entrar algures nas trompas ou no útero. Portanto, os ovários produzem os óvulos vão se deslocando, não é, para o útero e é aí nesse lugar que se dá a fecundação. Ora, essa luta, essa conquista, essa procura é já o início da vida, é já a expressão do símbolo de carneiro. O signo de carneiro representa a necessidade de expressão direta e espontânea da vida ou da vontade pessoal, buscando prazer e satisfação. É um signo associado à vitalidade, ao entusiasmo e à libido. De uma postura negativa, a energia de carneiro é impaciente, impulsiva, brutal. Não é? Podemos ter todas as formas de agressão, todas as formas de violência. A falta de delicadeza. Não vamos aprender a ser delicados em carneiro, não vamos. Vamos aprender a ser delicados em balança, a ter modos, a sermos amorosos, mas não aprendemos isso em carneiro. Em carneiro aprendemos a ser diretos, aprendemos a ser frontais, aprendemos a expressar a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo.
Em Carneiro somos explosivos. Em Carneiro somos egoístas. É o que eu quero para mim. E é importantíssimo uma pessoa reconhecer o que quer, não é? A sua vontade. Vamos a um restaurante e o que é que tu queres comer? Ai, tanto faz. Então, mas queres carne ou peixe? Escolhe tu. Então, mas e que roupa é que queres vestir hoje? Não sei. Vejam como isto é alguém que não está em contacto com a sua necessidade de carneiro, que não está em contacto com este signo na sua vida. Este signo não tem expressão na vida destas pessoas. Por outro lado, temos os ditadores, as pessoas que expressam com, com autoridade a sua potência, a sua força, o seu querer. E eu quero isto, e eu é que mando, e é assim, e é à minha maneira. E assim, com o autoritarismo, a energia de Carneiro também se expressa. Carneiro simboliza tudo o que é impulsivo e imediato, não pensado, não calculado. Não, espera aí, deixa-me lá ver como é que eu vou fazer isto sem magoar os outros e qual é a melhor maneira de expressar aquilo que eu estou a sentir. Não, Carneiro não pensa, não reflete, é completamente imediato, é completamente extrovertido e é rápido, não é? Desde a precipitação não pensada ao pioneirismo e à aventura. É a coragem para superar desafios, de se impor, de se afirmar. É o desejo de viver e estar vivo. Nós temos aqui dois carneiros a lutar e é, é assustador ver como estes animais marram uns contra os outros como se tivessem há uma força, uma brutalidade tão grande, quase que se esmagam os crânios naqueles impactos. Quer dizer, o carneiro tem uma força tão grande, uma tenacidade tão grande, um impulso tão grande. Há uns vídeos no YouTube que é um carneiro à solta amarrar com amarrarem pessoas e as pessoas aproximam-se dele e ele marra contra elas, quer dizer, é o uso da cabeça. De resto, a cabeça é governada por carneiro. Ele marra, ele ataca, ele defende-se. Este é o meu espaço, não se aproximem. E se aproximarem muito, eu vou-vos magoar. O ego desponta em carneiro, portanto, temos aqui o zodíaco como uma espiral evolutiva e temos o signo de carneiro como o início, o começo do nosso desenvolvimento e depois vamos ter em leão, o ego atinge a sua maturação, portanto, o seu estado mais desenvolvido e depois em Sagitário o ego atinge a sua maior transmutação, a sua transformação mais profunda é dada no signo anterior, Escorpião, e em Sagitário o ego assimila ou aceita expressar ou aceita dimensionar o seu tamanho e percebe que existe um núcleo maior do que ele, que é a própria alma, e em Sagitário a alma apodera-se do ego e o ego é um veículo da alma. Mas em Carneiro temos ali a pura expressão do nosso instinto. Carneiro é a pura expressão do instinto. Em Leão temos a descoberta da nossa individualidade, vamos unificar-nos, não é? Vamos descobrir quem somos em Leão, em Carneiro descobrimos o que queremos, em Carneiro descobrimos o que queremos, em Leão descobrimos quem somos e em Sagitário descobrimos quem somos a nível
espiritual, a nível profundo. Claro que em Leão descobrimos quem somos, mas quem é que se descobre? É o ego. Portanto, de Carneiro até Leão, nós temos a etapa mais egocêntrica do zodíaco. Toda esta viagem é para o ego se reconhecer a ele próprio. De Leão até Sagitário, nós temos já um trabalho de, eu diria até de enfraquecimento do ego para um novo núcleo de identidade, um novo núcleo que vem governar a nossa vida, que já não é o ego, mas sim a alma. E, portanto, a alma vitoriosa, a alma a dominar o ego, é símbolo do signo de Sagitário. Portanto, o ego é um centro agregador que permite a manifestação da personalidade, ao mesmo tempo que se torna num veículo mais adequado à manifestação do espírito na matéria. O não é uma palavra proibida para o signo de Carneiro. Portanto, não podes fazer isto, não podes ir por aí, não podes ter isso. O não é uma palavra proibida para Carneiro. Negar a expressão da sua vontade é negar a sua própria essência, o seu propósito de existir. Portanto, quando uma pessoa quer muito uma coisa e alguém lhe diz não podes, ela vai ficar danada, não posso. Ai, não posso. E vai espernear e vai lutar. Se tiver um carneiro mais fraquinho, não é? E depois nós vamos perceber como é que nós vemos se temos um carneiro forte ou um carneiro fraco. É exatamente vendo o planeta que rege esse signo e vendo como é que ele está no nosso mapa. E, portanto, qual é o planeta que rege o signo de Carneiro? Marte. Portanto, eu tenho de ir ver o meu Marte, se o meu Marte for inibido, se ele tiver posicionado em signos ou casas ou fazer aspectos a certos planetas, ele pode ser fraco e eu vou-me acomodar. Portanto, dizem que não podes ter isso. E eu aceito. E, portanto, eu sou mais passivo, mais submisso, sou mais travado ou mais castrado. De outro modo, eu posso ter um Marte em Escorpião ou um Marte em Carneiro e aí tenho uma energia que nunca mais acaba. Quer dizer, o mundo diz-me não posso ou não podes e eu tento contrariar isso. E só paro na morte. E, portanto, pode dar pessoas muito obsessivas, pessoas com um senso de querer e de vontade muito grandes e muito ambiciosas, com muitos desejos, e isso vemos pela energia do planeta Marte, que rege, portanto, que satisfaz a necessidade do carneiro. Portanto, os signos são necessidades e os planetas são os impulsos que satisfazem essas necessidades. Aqui temos um livro do psicólogo Quintino Aires, nosso psicólogo conhecido da televisão, e ele tem um livro muito interessante, cujo título é A Arte de Dizer Não. E diz ele: diga não ao chefe, aos colegas, ao marido, aos filhos e aos pais. Diga não com um sorriso e seja mais feliz. Portanto, como se ao dizermos não, nós tivéssemos a invalidar os outros e a invalidar até a nós próprios. Não é? Há pessoas que têm muita vergonha de dizer não. Quer dizer, um amigo liga-nos e pergunta: olha, posso ir almoçar à tua casa hoje? É um amigo atrevido. Posso ir almoçar à tua casa hoje? Posso dormir na tua casa durante a próxima semana? E dependendo, quer dizer, às vezes pode não nos dar jeito.
se der jeito, se a gente quiser, se for oportuno, se houver interesse de ambas as partes, está tudo bem. Agora vamos imaginar que não há interesse. Quer dizer, o amigo telefona, pede e atira-nos a batata quente. Quer dizer, aceitas que eu vá para aí passar uma semana na tua casa ou não? E a gente pensa e começa a sentir. Ele aqui em casa, uma semana, vai-me comer a comida toda do frigorífico, vai, quer dizer, não vou conseguir ter a minha intimidade, vai desarrumar umas coisas, isto já é uma postura mais neurótica a falar, vai-me desarrumar as coisas, vai-me atrapalhar, não é? E não me convém. Ou simplesmente, de uma maneira assim mais saudável, podemos dizer não me convém ou não quero simplesmente. E podemos ter facilidade ou grande dificuldade em dizer não quero, não me apetece, não acho oportuno. E, portanto, a arte de dizer não é uma forma de nós nos afirmarmos. Olha, desculpa, mas não me dá jeito que venhas cá. Desculpa, mas não me dá jeito que apareças para almoçar ou para jantar, ou seja o que for. E pronto. E há pessoas que se sentem muito mal em dizer não, quer dizer, como se tivessem que dizer sim a tudo. E a minha pergunta é fácil para vocês dizer não? Quer dizer, é fácil para vocês dizerem aos outros não quero, não podes, não aceito, não concordo, não admito, não quero? É fácil ou é difícil? Como é que vocês se sentem quando dizem não? É? E quantas vezes damos por nós próprios a tentar ganhar coragem para nos impormos, para dizer, espera lá, deixa-me lá treinar o discurso para eu dizer não. É? E há pessoas que têm muita dificuldade. Quer dizer, se for um irmão nosso, se for a um pai, uma mãe, o não pode ser mais fácil. Agora, se for a um chefe, se for a um polícia, se for a uma autoridade, se for a uma pessoa que nós gostamos muito, como é que é dizer esse não? Não é? A uma pessoa que a gente não gosta nada, que nos é indiferente, pois o não pode sair de uma maneira fácil. Mas a arte de dizer não é altamente simbólica na energia de Carneiro. Porquê? Porque está relacionada com a capacidade de nos impormos e de expressarmos a nossa vontade e o nosso desejo. Qual é verdadeiramente o nosso desejo? É que o outro não venha e, portanto, a gente precisa dizer não quero, não gosto. Claro que podemos dizer isto de uma forma educada, podemos dizer isto com um sorriso, ou podemos até muitas vezes ter dificuldade em afirmar o que queremos e dizemos: está bem, anda lá, eu quero, mas por dentro estamos a sentir exatamente o contrário. E carneiro é uma energia de verdade, não devemos mentir a nós próprios. Quer dizer, quando estamos a sentir não quero, não gosto e dizemos o contrário, estamos a não respeitar-nos, estamos a desrespeitar o nosso interior. Ora, carneiro vai no sentido do nosso autorrespeito, da nossa autoconsideração, de respeitarmos a nossa vontade e o nosso querer e o nosso desejo. Quantas vezes pensou que não se impôs com receio de magoar outra pessoa? Dá a ideia que a gente, ao dizer um não, estamos a magoar os outros. É? Como é que eu posso dizer não a uma pessoa que me faz tudo? Como é que eu posso dizer não a uma pessoa que se sacrifica tanto por mim? E há pessoas que fazem essas cobranças,
dão tudo, estão sempre lá, sacrificam-se por nós, exatamente para no momento em que elas nos pedirem alguma coisa, a gente sentir vergonha, medo de dizer não. E elas, obviamente, manipulam-nos. O não é o melhor que podemos dar aos outros, diz o Quintino Aires. A definição da nossa própria personalidade e o segredo de relações bem-sucedidas. Portanto, uma pessoa, para se dar bem nas suas relações, lá está a dinâmica carneiro-balança, eu com os outros, o segredo das minhas relações passa muito por aprender a dizer e saber dizer um não verdadeiro. Porque às vezes eu digo não, mas estou a sentir sim. Tu já não gostas de mim? Não, mas e cá por dentro eu disse não, mas estou a sentir, eu adoro-te, eu amo-te, eu ainda te quero. E, e- e muitas vezes dizemos não, mas estamos a sentir sim. Ora, o importante é a verdade e a integridade daquilo que afirmamos. Se é não, se é sim, é sim. Portanto, a arte de dizer não, na verdade, é também a arte de ser verdadeiro e dizer não quando sentimos não e dizermos sim quando sentimos sim. E diz ele: diga não ao chefe, aos colegas, ao marido, aos filhos, aos pais. Diga não com um sorriso e seja mais feliz. Saber dizer que não, sabe dizer que não, é? Essa é uma tarefa do signo de Carneiro, o signo da afirmação da nossa personalidade. Qual é a coisa mais importante da vida? Naturalmente, estar vivo. A primeira grande necessidade de qualquer organismo vivo é estar vivo e permanecer vivo. Manifestar a sua vida, afirmar a sua natureza. Portanto, temos aqui uma senhora num bailado, numa dança, numa expressão alegre de vida. Não é? A primeira grande necessidade de qualquer organismo é estar vivo. É porque estamos vivos que nós podemos saborear a relação com os outros. É porque estamos vivos que conseguimos saborear o dinheiro que temos no banco ou na carteira. É porque estamos vivos que podemos saborear o sol, uma praia, uma limonada. É porque estamos vivos que podemos preocupar-nos e ajudarmos e fazermos e construirmos coisas no mundo. No dia em que deixarmos de ter o coração a bater, o nosso corpo entra em decomposição e a gente desencarna. Portanto, a vida e estar vivo é a primeira grande necessidade. E essa necessidade é dada pelo signo de Carneiro. Agora temos aqui uma frase de um senhor, de um adulto, a ver o pôr do sol. O sol já se pôs, já lá vai na linha do horizonte, e ele está ali ao lado, com uma cadeira vazia. É, é uma imagem que mostra o aspecto solitário da vida, não é? Podia estar ali alguém, não é? Partilhar o pôr do sol acompanhado, ai que bom. É bom, mas é quando a outra pessoa também gosta, também está na mesma onda, mas ver o pôr do sol, ou seja, ter uma companhia só por ter, mas a outra companhia é chata, é moadiça, é má onda, não vibra na mesma coisa que eu, pode ser uma importunação, não é? Em vez de ser um prazer ter ali alguém sentado ao meu lado, ou deitado na mesma cama que eu, ou no mesmo no lugar ao lado no cinema, dependendo se a companhia for boa, tudo bem. Mas há companhias que roubam a nosso bem-estar, que roubam a nossa tranquilidade, que roubam a nossa vida. E é melhor sozinho do que mal acompanhado. É? Esta é a frase de Carneiro. Mais vale só do que mal acompanhado. Não nascemos de mãos dadas com ninguém. Também
podemos não morrer, desencarnar de mãos dadas. Algumas pessoas morrem de mão dada, não é? Aquelas pessoas de- que se descobriram fossilizadas nas erupções volcânicas em Itália, hum, muitas delas morreram de mão dada, quer dizer, o pai, a mãe, os filhos, e morreram numa experiência coletiva, é uma morte coletiva. Agora, o nascimento, podemos ter um gêmeo, não é? Podemos ter ali um irmão univitelino que vai nascer do mesmo óvulo do que eu e é geneticamente igual a mim, mas é outra alma, não é? É outra pessoa. Tem o mesmo corpo, mas tem outra natureza. E até tem o mapa astrológico, vai lá com alguns minutos ou segundos de diferença, tem praticamente o mesmo mapa astrológico, mas tem níveis de consciência diferentes. E esses níveis de consciência fazem com que respondam às propostas zodiacais de formas diferentes. A energia de Carneiro desconsidera completamente os outros. Portanto, nesta forma descontrolada, temos aqui a imagem de uma agressão. Vê neles apenas e só o objeto da satisfação dos seus desejos pessoais ou a causa das suas frustrações. Quer dizer, o homem está infeliz e bate na mulher como forma de castigá-la e de expressar o seu mal-estar. E a sua cobardia, e a sua agressividade, e a sua falta de respeito pelo próximo, não é? Todas as experiências de agressividade, todas as experiências de abuso são sempre desrespeito em relação aos outros. E vamos aprender a respeitar os outros e dar-lhes a liberdade para eles serem quem são no signo da balança. De outra forma, a nossa educação espelha muito essa postura, não é? A forma como nós vamos ver a interação entre os nossos pais, entre as nossas figuras cuidadoras, a forma como somos tratados, a forma como vamos obedecer e ser conduzidos, não é? Ou educados, traduz muito da forma como depois vamos relacionar-nos uns com os outros. Nós aprendemos muito por imitação, nós aprendemos muito por observação do mundo à nossa volta. O tema da violência é um tema de Carneiro. E aqui temos o agressor ou o dominador e o agredido ou o dominado. Portanto, na escola, por exemplo, o tema do bullying, né? Há sempre aquele que bate e aquele que é agredido. E, e é um tema de Carneiro, é um tema de Marte, é um tema de violência. E há pessoas com este tema na vida delas. O pai e a mãe batiam-se, na escola sofreram violência, sofrem violência nas relações amorosas, ou na verdade não são amorosas, são relações agressivas e sofrem muito de agressão, ou são agressores. E é exatamente o mesmo tema. Só que eu posso me pôr no papel de vítima ou posso me pôr no papel ativo, não é? Mas está lá exatamente o mesmo tema. Aquele que apanha não se sabe defender, portanto, atrai um agressor que o vai agredir para estimular nele aquela energia de autodefesa e de afirmação. O agredido não tem sensibilidade, não, o agressor não tem sensibilidade, não tem respeito, não tem consciência de relação e por isso extravasa toda a sua agressividade para cima de outra pessoa, não é? Que a aceita ou que a recebe ou que tolera. Não é? Há pessoas que ao mínimo toque,
ao mínimo sinal, à mínima mão levantada, ao mínimo grito, saem da relação. É? Como se, não, eu não admito estas faltas de respeito, porque eu respeito-me. Quer dizer, a primeira vez eu não pude defender-me e apanhei, ou levei, ou ouvi, mas e a partir daí nunca mais permiti que fizessem nada, ou porque me impus, ou porque me defendi, ou porque abandonei a relação. Noutras pessoas, quer dizer, o medo, a pressão, o castigo, as represálias, a chantagem, fazem com que elas se sujeitem a este domínio, a este poder, a esta pressão, a esta agressão contínua. Não é? Podemos estar a falar de agressões físicas, mas também agressões psicológicas, não é? Quer uma, quer outra, deixam sempre muitas marcas. A energia de carneiro é uma energia primária, não mede consequências e não conhece os seus limites. O fogo não recua diante nada, tudo enfrenta. Temos aqui a imagem de um pretinho pequenino, isto é a imagem de um, de um ariano pequenino, mas muito corajoso, e depois temos aqui um matulão, um segurança, está ali bem robusto, que fazia dois dele, e o pequenino, lá por ser pequenino, não tem medo e enfrenta-o, não é? A energia de carneiro nada teme, não recua diante nada. E uma pessoa que tem a energia de carneiro e a energia de Marte muito trabalhadas e muito desenvolvidas, é um guerreiro, não é? É uma pessoa com uma força de vontade e com uma coragem inabaláveis. É uma pessoa que não tem medo, é destemido e está ali pronto a dar e a levar. E quem vai à luta, quem vai à guerra, dá e leva. E vamos a isso. Eu posso levar, mas também vou dar. E esta luta, esta agressividade, esta força que nos faz a enfrentar o inimigo ou o problema é realmente dada por Marte e por Carneiro. Fortemente enraizada no prazer pessoal e no instinto sexual, a energia de Carneiro tem pouca afetividade e pouco romantismo. Não é vinculativa, portanto, não está ali para casar, não está ali para uma relação, não está ali para uma união, não está ali para amar, muito menos para estabelecer laço. Porém, ela é rica em intensidade, em diversão, em erotismo e em vitalidade. A agressão e a necessidade de dominar ou ser dominado, bem como uma total aversão à monotonia, caracterizam este signo. O amor é para Carneiro sinónimo de sexo. E, portanto, temos aqui uma senhora, uma lady na mesa, mas uma louca na cama, e portanto temos aqui uma mulher deitada numa mesa, num banco, acorrentada, com as suas ligas, com a sua lingerie, provocadora, com os seus adereços, não é? Lá de dominadora e das posturas todas sadomasoquistas, associadas a este signo, não é? Usar e ser usado, abusar e ser abusado. O sexo assume em Carneiro grande importância. E, portanto, esta coisa de bate-me que eu gosto, insulta-me, agride-me, em Carneiro, isto é um motor, não é? É uma necessidade. Um carneiro, quando gosta muito, aperta, bate, gride, é uma forma de expressar, afeto. É um afeto muito bruto e muitas vezes muito agressivo e,
E são formas da energia se expressar à bruta, não é? Com força, com intensidade, com desrespeito. Não é? E há pessoas que até erotizam isso. Há pessoas que até desejam e fantasiam isso. O termo ariano, Ares, o signo de carneiro, é associado à raça branca, à raça ária, não é? Que significa nobre, poderoso, guerreiro. E no tempo do Hitler, não é? Nós tivemos aqui a expressão da raça ariana. Não é? O Hitler procurava criar uma raça de loirinhos, altos, musculados, robustos, com traços muito masculinos, e procurou uma hegemonia, não é? Procurou uma hegemonia racial. Esta raça foi considerada a mais pura, constituída por indivíduos altos, fortes, claros e inteligentes, segundo o conceito da superioridade racial germânico, que deu origem ao nazismo. Não é? O nazismo é uma forma autoritária de olhar o mundo e desrespeitando a natureza da diferença, não é? É um desrespeito total pelos direitos humanos e pela liberdade que cada um tem de ser tal como é. E foi uma postura ariana que deu origem a este nazismo, não é? Um a mandar, um como sendo o modelo, um como sendo o melhor, não é? A minha religião é a melhor de todas, o meu país é o melhor de todos, e tudo isto é individualismo e egocentrismo e prepotência que nunca mais acaba, e naturalmente é condenada ao seu declínio, ou está condenada ao seu declínio, porque na vida as coisas para perdurarem precisam ter substância, qualidade, não é? As coisas que não estão de acordo com a evolução, mais tarde ou mais cedo, degradam-se, destroem-se. A vida arranja sempre forma de destruir tudo aquilo que não está de acordo com o plano evolutivo, com a evolução das coisas. Segundo a teosofia de Helena Blavatsky, o planeta Terra terá 7 raças. Portanto, a primeira raça raiz foi uma raça muito antiga, chamada protoplasmática, portanto era uma raça invisível. A segunda raça raiz, igualmente invisível, chamada hiperbórea. Depois, uma raça mais física, mais corpórea, a terceira raça raiz chamada lemuriana, não é? Deu origem à Lemúria, um continente que também foi afundado ou, de certa forma, castigado. Depois, a quarta raça raiz, que é a raça Atlante, que deu origem também ao continente da Atlântida, não é? Os Atlantes super desenvolveram o plano astral. Depois, a quinta raça raiz, que é a raça em que nós nos encontramos, é a raça ariana, e é a raça que precisa desenvolver a mente, não é? O racional, o intelectual, a postura pensante. A sexta e sétima raças são desconhecidas e, naturalmente, poderão ser, segundo a ordem, raças, e deverão ser raças telepáticas, intuitivas e que tenham conhecimento espiritual. Portanto, ao longo da nossa evolução, nós vamos ter cada vez mais contacto com o plano espiritual, com o plano intuitivo. Temos novamente aqui a polaridade de Carneiro, não é? A autoconsciência, e agora vamos falar um bocadinho do signo oposto e complementar, que é
Balança. Né? Balança é um signo de ar. Carneiro era um signo de fogo, portanto ele era cardial, os signos cardeais são signos movidos por impulso, não é? Impulso para a ação, impulso para a relação, são impulsivos, não é? Têm bichos carpinteiros, estão sempre a querer alguma coisa, não é? Carneiro está sempre a querer, a querer, a querer, a querer para ele, não é? Balança está sempre a querer relação, 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 portanto é o impulso relacional, é o impulso para a relação. E o ar é o elemento racional, portanto aqui a balança, temos aqui uma imagem da justiça com a balança na mão, não é? Justiça e equilíbrio, e a balança é um objeto para medir, para ponderar, para pesar e para as trocas comerciais, mas igualmente também para pôr argumentos ou factos ou pesos num prato e no outro prato o outro lado, não é? Ver o outro lado, não é? Nós dizemos que a justiça é demorada, porquê? E tem mesmo que ser demorada. Nós temos que ouvir todas as partes, não é? Eu tenho alguém a queixar-se de uma coisa e depois tenho a outra versão. Eu tenho a acusação e tenho a defesa. Eu tenho aquele que é agredido e tenho o agressor. E eu tenho que chamar, interrogar, o que é que fez, o que é que acha e onde é que estava e quem são as testemunhas e o que é que viu e o que não viu e o senhor estava lá às tantas horas. E, portanto, a balança é um signo aéreo, não é? Mais lento do que o signo de Carneiro, porque exatamente tem que ver os dois lados da moeda. Ver os dois lados de uma realidade é mais trabalhoso do que simplesmente ver uma realidade. Qual? A minha. Né? Em Carneiro eu só tenho um lado da moeda, é o meu lado, é a minha forma, é o meu querer, é a minha perspectiva, é o meu ponto de vista. E em balança eu tenho dois lados, ou pelo menos dois lados, posso ter mais lados, não é? Por isso é que é um signo mais lento, mais ponderado, mais pausado, mais educado. Porque tem um lado refletivo, tem um lado mental, o ar é mais analítico. Portanto, a balança polariza com o signo de Carneiro, formando o eixo da relação. Balança simboliza o impulso de relação, a integração e a união. A emoção de identificação e complementaridade a que vulgarmente chamamos de amor. Portanto, eu procuro relacionar-me. Temos aqui uma imagem de um casalinho, não é? Alguém que está ali a prometer amar-te e respeitar-te para o resto da tua vida, na saúde, na doença, no amor, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Acho que disse todas as cláusulas. E, portanto, aqui em balança nós temos um signo de relação, temos um signo de convívio, temos um signo de integração. Não é? Eu vou relacionar-me com os outros para que eles me devolvam alguma coisa que eu sozinho não consigo encontrar em mim. E por isso é que nós nos relacionamos, como se o outro, pelo amor que ele me dá, pela atenção que ele me dá, ou só pelo facto de ele ser um espelho daquilo que eu sou, ou me amplia ou me reduz, mas devolve-me sempre qualquer coisa que eu sozinho não consigo ver. Por isso é que nós precisamos relacionar-nos, porque há áreas, há zonas de nós próprios que a gente não consegue ver sozinhos. Por ela se transcende a sensação de solidão interior. Sentimos acompanhados em balança. É o encontro do ser consigo, com o que lhe falta de si, através do outro a quem se ama. Em balança, amar é descobrir no outro o que não sabemos de nós próprios.
E, portanto, vejam como a dinâmica é diferente. Já não temos ali ninguém a competir, já não temos sangue do parto, do nascimento, já não temos criancinhas, pequenos demónios, nem príncipes coroados, solitários, zangados com a vida. Agora temos casalinhos felizes na praia, no casamento, na lua de mel, quer dizer, a viver um romance, a viver uma história de amor, de felicidade e de perfeição. Quer dizer, a gente olha para estas imagens, está lindo, maravilhoso, tudo é perfeito. Balança simboliza o reencontro da unidade na dualidade. Em balança, o amado aparece como polo oposto e complementar. Esse que me faz conhecer inteiro, uno e total. É como se o amor da outra pessoa me fizesse sentir seguro, inteiro, feliz. Eu que me achava uma metade, carente, sozinho, uma besta, um incapaz, e de repente, pelo amor do outro, pela presença do outro, eu começo-me a sentir inteiro, completo, amado, gostado, no fundo, a sentir-me bem. Não é? A plenitude e a felicidade inerentes ao prazer de amar. Portanto, nestes pequeninos momentos que nos casos duram mais, noutros casos duram menos, numas pessoas duram dias, noutras pessoas duram anos, esta postura de plenitude, ai, encontrei o amor da minha vida, ai, encontrei a pessoa mais importante do universo, a minha cara metade, a tampa da minha panela, encontrei a minha alma gêmea, esta postura de complementaridade em que eu vejo no outro algo que não está em mim e que eu preciso, é a postura, é uma postura transitória, é uma postura passageira, quer dizer, vai durar um certo tempo. Por isso nós dizemos que balança é um signo transitório, é um signo de passagem para um processo interior, que é eu depois, mais tarde ou mais cedo, vou ter que me confrontar com a ausência do meu ser amado, não é? Todas as relações, um dia, ou numa encarnação ou noutra, vão ter um desligamento. Porquê? Porque é assim, quer dizer, a gente tudo acaba, tudo começa e tudo acaba, mais tarde ou mais cedo. Claro que a gente, quando entra numa relação, a gente diz é para a eternidade, é para sempre, mas tudo tem os seus ciclos, não é? E eu preciso, numa encarnação, viver relação com aquela pessoa, noutra com outra, noutra encarnação posso não ter ninguém e noutras encarnações precisar de meia dúzia. E tudo isso faz parte do nosso desafio evolutivo. Esta plenitude de me sentir pleno, de me sentir feliz no colo, no abraço, noutra pessoa, sendo que eu não fiz nada por isso, ou seja, eu vejo qualidades nos outros que eu sinto que não as tenho, e por isso é que eu as projeto, por isso é que eu me apaixono pelos outros. A paixão é quando nós vemos qualidades nos outros que nós não temos em nós próprios, ou temos, mas não reconhecemos em nós próprios. Então eu apaixono, eu fico preso àquela pessoa e mais tarde ou mais cedo a vida vai-me desafiar a eu ter que desenvolver aquelas qualidades dentro de mim. Apaixono-me por uma pessoa, ai, é tão divertida, é tão confiante, é tudo aquilo que eu não sou. Exatamente, porque
há de haver uma altura, mais tarde ou mais cedo, em que há um afastamento e eu sou confrontado com a ausência daquela qualidade. E eu vou ter que aprender a desenvolver essas qualidades dentro de mim. Mas em balança, eu vou fazer isso em escorpião, mas em balança eu vou me apaixonar, eu vou sentir uma atração enorme pelos outros, e vou sentir-me amado, gostado, vou amar e ser amado, vou trocar com eles. A dor de amor acontece sempre que o espelho devolve algo que nós não gostamos, que não estávamos à espera. E, portanto, ao denunciar o irrealismo da projeção e a ilusão da expectativa, podemos atingir a maturidade amorosa. Quer dizer, eu espero coisas dos outros. Eu espero que ele me seja fiel, ou ela me seja fiel, que ele ou ela gostem de mim, que estejam lá para mim, que me ajudem, que me amem. Quer dizer, a gente espera coisas dos outros. Estas expectativas, este irrealismo, que numas pessoas é enorme, não é? Há pessoas com um grau de irrealismo muito grande nos seus afetos, quer dizer, a gente espera muito dos outros e espera que eles nos deem, que eles nos liguem, que eles nos façam, que eles estejam lá para nós, e eles não estão às vezes. Podem estar, podem aguentar, não é? Podem fazer esse sacrifício, mas ninguém se aguenta lá muito tempo, porque ninguém tem que estar lá para mim, eu é que tenho que estar lá para mim. E amar é para amar em liberdade, não é um jogo de cobranças. Senão é um ataque entre vampiros. Agora mordo eu o teu pescoço, agora mordes tu o meu pescoço. E em balança, o amor é algo livre. Eu sou livre de gostar, ou deveria ser livre de gostar de quem me apetecer. Não é? E eu posso iniciar ou terminar uma relação quando for de mútuo acordo, ou não. Ou não. Quer dizer, eu posso casar com uma pessoa e chegar a um ponto em que decido, a relação esgotou-se e eu quero sair desta relação. E outra pessoa, não quero, não aceito. Há muitos anos, não há assim tantos, hum, para haver um divórcio tinham que ambos concordar. E o homem tinha um poder tinha maior poder sobre essa decisão. Hoje em dia, não, hoje em dia já se podem separar sem mútuo acordo, quer dizer, estabelecem um contrato, a certa altura uma das partes diz estou farto disto, não quero continuar, e desliga-se, não é? São os tais divórcios pelo litigioso, e podem ser muito trabalhosos e podem gerar muitas crises, não é? A arte de gostar de uma pessoa é também a arte de aprender a deixar de gostar dela, não é? Porque eu posso gostar em várias intensidades e a chegar a uma certa altura em que deixo de gostar. Há pessoas muito rápidas no gostar, fartam-se muito rápido. Outras não, outras têm uma postura mais duradoura no amor. Não é? Qual é o planeta que satisfaz a necessidade de balança? Vênus, não é? Vênus é o planeta que mostra como é que nós amamos, o que é que nós valorizamos e qual é o nosso padrão afetivo e amoroso. E, portanto, ao olhar para o planeta Vênus, eu estou a ver como é que uma pessoa se relaciona, como é que uma pessoa se posiciona nas relações. E o que é que ela procura numa relação e como é que ela se relaciona consigo e com os outros. Portanto, Vênus é o planeta que satisfaz a necessidade do signo
de balança. E, portanto, quais são as necessidades do signo de balança? A conciliação dos opostos, a diplomacia, a elegância, o sentido estético, a justiça, a sociabilidade, a inofensividade. Portanto, balança tem horror a tudo o que seja agressões, a tudo o que seja agressividade, descontrolo, impulsividade, espontaneidade. É um signo que pensa muito antes de agir, é um signo muito sedutor, é um signo que diz muito o que os outros querem ouvir, e portanto é um signo, eu costumo ensinar aos meus alunos que balança é o signo mais falso do zodíaco. Porquê? Porque é o signo que menos expressa o que quer e o que deseja, e é o signo que mais empatiza com os outros. E, portanto, o medo de agredir os outros é tão grande porque há muita empatia. Eu, ao agredir os outros, estou-me a agredir a mim. Ao ver os outros mal, eu sinto-me mal. Portanto, eu só vou dizer aos outros coisas que os tranquilizem, que não os façam sentir mal. E, portanto, há um grande respeito pelo outro. O respeito pelo outro é tão grande que às vezes eu até minto. Não quero perturbar o outro, não quero incomodar o outro, não quero fazer qualquer mal ao outro. E aí entramos no domínio da hipocrisia, da falsidade, que é o lado sombra e negativo de balança. Não é? A indecisão, a dependência, a bajulação, a falsidade, a ostentação, a permissividade, tudo isso são formas negativas deste signo se a expressar. Sempre que eu estou a ocultar ou a mentir ao outro, pensando que lhe estou a fazer algum bem, na verdade, eu posso estar a prejudicá-lo e a iludi-lo e a iludir-me a mim próprio. Neste sentido, é importante fundir, ligar, integrar os dois aspectos zodiacais, a frontalidade e o respeito. Eu posso ser profundamente frontal e não ser bruto, e ser simpático. Quer dizer, vem uma pessoa mostrar-me um vestido. E como é que achas que eu estou? Eu digo, olha, está bonito. Está mesmo. Ou até posso achar que está feio. Quer dizer, olha, está horrível. Do meu ponto de vista, não está favorecido. Isso não te favorece. Escolhe antes outro, ou muda assim, ou conjuga com outra coisa. É? Quer dizer, eu posso ter num dos polos a brutalidade destrutiva e posso ter no outro polo a verdade, a honestidade, com diplomacia, com educação, com sensibilidade, não é? A balança dá ao carneiro educação, sensibilidade e capacidade de ver os dois lados, não é? Em balança vive-se a necessidade de harmonia e de equidade, portanto, distribuir as coisas de forma igualitária. É o signo que busca a igualdade e o equilíbrio. Portanto, dá sempre pessoas muito movidas por direitos humanos, por questões jurídicas, por questões legislativas, muitos políticos com energia em balança, quer dizer, há um impulso para querermos o bem dos outros, para vivermos em sociedade, para normatizar a vida com regras, com direitos, com deveres. Portanto, a busca pela igualdade e equilíbrio entre as partes é um impulso deste signo. Portanto, o dar e o receber, o amar e o ser amado, o eu e o tu. Portanto, a troca.
não é? A balança é um objeto comercial, não é? Um objeto em que se pesam coisas para fazer trocas comerciais justas. Sempre que a troca não é justa ou não satisfaz ambas as partes, existe um impasse, instala-se um conflito. Ora, conflitos é algo que este signo evita. Portanto, a balança, se está ali um problema, se está ali uma chatice, se está ali uma zanga, a balança tende a fugir dos conflitos, a não enfrentar as coisas. Claro que quando o signo de balança e o signo de carneiro estão integrados em nós, os dois, então a pessoa é movida e tem impulsos, não é? Carneiro, para questões relacionais, para questões coletivas, para questões sociais, para injustiças. Não é? Estou aqui, por exemplo, a lembrar-me de uma união perfeita entre Carneiro e Balança, que seria um ativista dos direitos humanos, não é? Ou alguém que estaria a legislar sobre violência doméstica. E aqui estaríamos a falar dos dois polos unidos. Outra junção das polaridades é, por exemplo, as artes marciais, em que há a combinação da força física e psíquica, carneiro, com a arte. Quer dizer, é a arte de como agredir, de como se defender, de como atacar. É a arte. E as artes marciais é também uma combinação dos dois polos, não é? Portanto, se por um lado um polo dá o respeito, o amor, a consideração pelos outros, o outro polo dá a verdade, a coragem e a integridade. Os relacionamentos servem para aprendermos grandes lições sobre nós próprios, sobre a vida e sobre os valores fundamentais da existência. Sem aceitarmos a nossa condição de seres solitários, não temos como estabelecer relações reais com os outros. Amar é dar, é partilhar, é transbordar. Não é pedir, não é precisar, não é depender, nem sentir falta. Nas relações pessoais, ou somos mendigos ou somos imperadores. O mendigar a atenção é eu preciso do teu amor, dá-me atenção, eu sem ti não consigo viver. Quer dizer, tudo isso são formas de viver a balança sem o carneiro. São formas de viver a relação sem autonomia. E se eu não desenvolvo autonomia no carneiro, eu vou para a balança fazer o quê? Vou para a balança depender. Então, autonomia, carneiro, versus dependência em balança. Quem não atravessa a sua solidão interior só pode viver exigindo, cobrando e mendigando a atenção do outro. Por último, temos aqui a tensão, não é? Duas figuras a puxar uma corda que traduzem muito bem esta tensão, este conflito, esta polarização entre os dois signos, como se fosse um a puxar para um lado, outro a puxar para o outro lado oposto. Portanto, Carneiro diz: não conseguirás ter uma relação saudável com ninguém a menos que tenhas uma relação saudável contigo. Esta questão da relação saudável comigo, me considerar, de reconhecer os meus desejos, as minhas vontades, os meus impulsos, de saber satisfazer-me, de saber tomar iniciativas, de afirmar a vida, de me fazer à vida de uma maneira solitária, de não depender dos outros para alcançar aquilo que eu quero. E em balança
temos a postura, não és ninguém até que alguém te ame, não é? Sem o amor de outra figura, nós somos seres completamente selvagens, completamente indomáveis, mimados e narcísicos, não é? É o amor do outro, é a relação com o outro, é a interação com o outro que nos transforma, não é? Deixamos de ser bichos para nos tornarmos seres humanos. Pronto, vamos ficar por aqui. Nas próximas aulas, vamos abordar os eixos seguintes. Alguma questão, alguma dúvida ou observação, façam-me chegar. Até lá, ficamos por aqui.